Joaquim, a gente está com uma interação bastante forte aqui no chat, o que é ótimo, né? A gente agradece. E as perguntas facilitaram os nossos companheiros distantes a se colocarem, né? E muitos comentários relacionados ao cartaz, né? De uma atitude semelhante à de Jesus, de uma atitude de educar na diferença, né? Ou nas diferenças, até esse plural aqui, ele se faz bastante importante, né? Um convite a fazer o mesmo que Jesus fez, né? A Denise, daqui do SECB, ela lembra de Nise da Silveira, quando nos fala da banalização do mal, e nos convoca novamente a cuidar da nossa aldeia educativa. Já o Guilherme, lá do Escritório Central, diz que o cuidado do outro está associado com justiça social. E a ação de cuidar nos remete a estender a mão aos necessitados e ser e estar disponível aos irmãos para caminhar lado a lado. E essa dimensão da disponibilidade, ela é muito forte, né? O texto base, ele me deu um susto quando eu li o convite à nossa capacidade de sentirmos compaixão. Retomando o começo da sua fala, a gente se desumanizou a um ponto e naturalizou a um ponto tamanho o outro, a violência sobre o outro, a ausência desse humanismo sobre o outro, que a gente perdeu a nossa capacidade de sentir compaixão. Eu acho que é um reflexo muito triste da contemporaneidade, né? Dos dias atuais que a gente vive, a naturalização de tantas violências, de tantas mazelas sociais, em que a gente muitas vezes não encontra refúgio para poder dialogar sobre elas, né? Ou de encontrar coletivos e possibilidades de mudança, né? Quando a gente se a gente sair um pouco do nosso, e é isso, né, utilizar outras lentes para poder perceber o mundo, perceber o que esse mal, o que essas questões hoje que estão introjetadas no meio social têm hoje acabado com a vida de tantas pessoas, e estudos não faltam para comprovar, né, pensar essa perspectiva da exclusão social. O volume de pessoas que não tem nada e a pequena parcela de pessoas ricas, os grandes poderosos, que tem grande parcela do recurso que está posto na sociedade, e um número significativo de pessoas no nosso país que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem trabalho, que não tem oportunidades nenhuma, enfim. Então eu acho que isso... a naturalização disso precisa nos preocupar, precisa nos incomodar, porque ela gera situações como essa aqui, né? Esses meninos, essas meninas, esses idosos, pessoas que não têm o que comer, onde morar, e são coisas muito práticas e que a gente precisaria não naturalizá-las, mas pensar formas diferentes de cuidar dessas pessoas. Na experiência da sua pergunta, da sua inquietação, eu tenho pensado num projeto processual de um espaço mesmo físico de uma pessoa para um processo de escutatória. Nós somos muito bons de oratória, temos curso de oratória, mas nunca tivemos um curso de escutatória. Talvez seja um espaço para primeiro escutar, né, para depois ver, para depois sentir compaixão e cuidar. Então, para manter um diálogo, é preciso primeiro escutar essa pessoa. E aí a gente escuta em tempos de rede só pelo WhatsApp. A gente não compreende, escuta errado, interpreta diferente. Agora, escutar no encontro, escutar olhando para essa pessoa, não é? Trocando olhares. Talvez um projeto que a nossa rede UBEC possa investir seja um espaço físico, ambiente, pessoas preparadas para esse processo de escuta. Quando então a gente vai transformar realidades, é preciso escutar aquilo que o outro está dizendo, né? Será que você não está, às vezes,
indiferente, né? Você escuta, você está colocando você como centro, né? Você não vive com os outros, né? Então, talvez essas questões, diante das suas perguntas, Joaquim, me trouxe esse projeto que já tem bastante tempo que eu tenho pensado nele, né? Para a gente poder, então, avançar, né? Na prática, né? Nas ações, no agir, fruto, talvez, da campanha da fraternidade. Neste horizonte também, da partilha do Padre Isaac, da Adriana, fez lembrar muito de uma expressão também do Papa Francisco, porque diante de todos esses cenários da naturalização da indiferença, de situações assim que deixa mesmo nosso coração assim, às vezes, por um lado muito sensível, por outro lado às vezes petrificado. E qual a nossa capacidade de se compadecer diante dessa naturalização? Eu me lembro de uma fala do Papa Francisco, dirigida ao clero de Roma, me falei a memória agora sobre o ano, que o Papa dizia justamente isso. Qual é a nossa capacidade de chorar hoje? O dom das lágrimas, porque a gente às vezes chora por outras situações, como por exemplo, diante de uma série de televisão, ou na Netflix, ou diante de algum filme, a gente acaba se comovendo, as lágrimas, e sai ali da casa situações muito semelhantes que a gente passa por cima. Então, às vezes, a gente fica muito sensibilizado com quem está longe, mas profundamente indiferente com quem está perto. E isso o texto base também vai refletir quando fala da banalização da vida, que chegou também nas redes sociais. O número 50, o texto base, vai questionar justamente isso, que às vezes nós cristãos entramos também nessa onda de banalização da vida, de desrespeito à fama alheia, com publicações de fake news e todas as situações em torno disso, que prejudicam diretamente a vida. Então, a campanha toca e nos faz pensar justamente isso, né? Às vezes o WhatsApp, por exemplo, que pode, por um lado, facilitar, e às vezes eu fico impressionado, assim, às vezes no momento de partilha, às vezes até nas celebrações, como as pessoas, às vezes, ficam indiferentes com o que está acontecendo ali presente e acabam se envolvendo com tantas outras situações. Eu acho que a gente precisa redescobrir o valor da presença, do afeto e do olhar. Não há educação sem afeto, sem a qualidade da presença, né? E nessa dimensão da ação, aqui no nosso chat, muitos estão se colocando com as ações que realizam, de projetos que realizam nas unidades de missão, projetos realizados na diocese, metas relacionadas ao meio ambiente, metas relacionadas a essa escuta, né? E aí eu queria trazer para a conversa um verbo que não apareceu aqui ainda, mas que a gente conversava outro dia, Padre Isaac e eu, numa reunião da Pedagogia de Jesus, em que, dos 5 verbos da Pedagogia de Jesus, o primeiro é o encantar. E a campanha da fraternidade, nessa dimensão do esperançar, ela precisa gerar como um resultado real a nossa capacidade de uma ação transformadora que gere encantamento, que gere transformação, que gere acolhimento, né, e que nos coloque como educadores nas nossas unidades de missão nessa postura vigilante desse incluir, desse acolher, desse vivificar, numa dimensão que não é sobrenatural, é na nossa prática, desse olhar cheio de compaixão, mas num olhar de encantamento. Então eu queria convidá-los a falar um pouco sobre o encantamento. Muito interessante essa perspectiva do encantamento. Talvez esteja aí, Adriana, a grande contribuição do cristianismo para o tempo presente, a beleza da vida. Por mais que haja sofrimento, dor, indiferença, nós cristãos precisamos ser arautos dessa grande mensagem, da beleza da vida. O Papa Bento XVI, no encontro com professores universitários em Lisboa, ele tem uma afirmativa muito interessante. Ele diz assim, olha, fazei coisas belas, mas sobretudo tornai vossas vidas lugares de beleza. E aí o grande questionamento que o texto base também nos faz, né? Como é que nós cristãos, que já estamos na lida, nós temos revelado isso às pessoas com quem nós convivemos, nos ambientes? Qual é a alegria? Onde o Evangelho me faz feliz? Qual é a alegria que ele desperta em mim? Essa alegria e esse encantamento, eu acredito que é transbordamento dessa experiência que nós fazemos pela fé. Por isso que a fé, ela é decisiva nesse sentido. Aí eu me lembro também, além dessa expressão do Papa Bento XVI, aquele canto que muitos das nossas comunidades entoam nesse período também, que fala justamente disso, cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, né? E às vezes a gente acaba se envolvendo por demais
num pessimismo que só afasta e não atrai. Então, a alegria de viver, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Talvez ajude a gente um pouco a redescobrir esse encantamento. E talvez aí, para terminar, para a gente possa se perguntar sinceramente, né? O que é que me encanta, de fato, né? Qual que é a beleza? Aqui eu me lembro de um livro também, já antigo, O Mundo de Sofia, que falava justamente disso, né, que recordava que a capacidade que a gente precisa ter para ser um bom filósofo, para refletir sobre as coisas, é a capacidade da gente se encantar. E a Sofia, lá no livro, ela vai justamente dizer isso. Por que a gente precisa chegar tão próximo da morte para valorizar a vida? Por que às vezes a tragédia atrai mais pessoas do que a beleza do viver ou iniciativas positivas, como o pessoal tem compartilhado aí nas redes? Um dos desejos da campanha é que a gente possa dar mais visibilidade para ações de cuidado que já estão acontecendo e que às vezes vivem no anonimato, que às vezes precisam um pouco mais do nosso envolvimento, do nosso acompanhamento desses processos, para que a beleza da vida possa ser espalhada pelo nosso compromisso, mas que a gente ajude a despertar, como a gente diz lá em Minas, né? Soprar as cinzas da brasa para que a vida possa reacender como uma chama do amor que aquece e ilumina. Nós participávamos da formação, eu e a Adriana, o modo de Jesus, o modo de ser, de se encantar com a beleza do outro, porque o seu olhar está purificado, né? Não tem julgamento. Então o encantamento tem a ver com esse olhar que está purificado, que não julga a condição social, física, afetiva daquela pessoa, não é, daquele ser humano, por isso ele consegue se encantar. Depois eu entendo também o encantar, porque Deus se fala pela beleza, não é? Encontrar a beleza do outro, não é? Num olhar sem preconceito, é um desafio da sociedade atual, onde então as pessoas têm que estar malhadas, não é? Elas têm que estar bem vestidas, elas têm que estar com roupa de marca, elas precisam ter um padrão que já é marcado pela economia, porque o que gira hoje é a economia. Tanto é que o problema do coronavírus não são as pessoas. O problema do coronavírus é a economia que caiu, é a bolsa de valores que está caindo, não é quantas pessoas estão perdendo a vida, não é? Cadê as pessoas quem são essas anônimas, né? Por que está acontecendo esse contágio, né? Então mudar essa lógica, não é, do encantamento tem a ver com a mudança de trazer o centro, o ser humano, né? Que até então o centro agora é o que ele tem produzido, né? O tanto de petróleo que tem arrecadado, né? Então não é o ser humano em si, não é o essencial do ser humano, mas é aquilo que ele pode oferecer. Por isso redescobrir o olhar de tantas boas iniciativas que a Igreja do Brasil tem feito pelas casas de misericórdia, pelos asilos, né, pelas creches, que tem cuidado de tantas crianças, adolescentes e jovens, como Santa Dulce, no seu programa social em Salvador, né, o maior complexo social da nossa igreja, né, que se encontra em Salvador, essa terra de Santa Cruz, né, em que então nós queremos fazer jus, não é, à nossa fé, de se encantar com a beleza do outro. Eis então o primeiro modo, depois são 5 jeitos, né, de Jesus que a gente está estudando, o primeiro modo de se encantar. Então, convite que nós fazemos aqui, né, na nossa área educacional, o convite de se encantar pela história do outro, pela trajetória do outro, orgulhar-se com as vitórias, as conquistas que o outro vai traduzindo na sua vida, vai construindo na sua vida. Bom, antes de eu falar do que eu penso de encantamento, se tiver perguntas para esse quarteto aqui, podemos inserir inclusive a Adriana, podem mandar, tá? Podem fazer perguntas aí pelo chat, a gente vai tentar responder na medida do possível e interagir com vocês. E vocês que estão aqui também presencialmente, se quiserem fazer algumas perguntas, a gente está aqui para conversar. O Sandro, que está acompanhando a gente aqui, falou um negócio muito bacana. Ele falou de encantamento relacionado com a comunidade dos primeiros cristãos. E te escutando vocês dois falarem sobre encantamento, eu pensei muito na palavra compaixão. A província marista Centro-Norte, Brasil Centro-Norte, que é associada do Grupo Beck, ela realiza uma prática chamada Semana de Pastoral. E sempre a Semana de Pastoral é relacionada com o tema da campanha da fraternidade. Eu vou até te mandar depois a arte. E a arte da Semana de Pastoral deles neste ano utiliza-se dos verbos
das palavras. E a palavra compaixão, ela está com mais paixão. É assim que ela está divulgada. Então eu acho que para a gente ter mais encantamento, a gente precisa ser mais apaixonado por aquilo que a gente faz. A gente precisa ter os nossos olhos brilhando por aquilo que a gente faz. Tem alguns textos bíblicos, alguns trechos da Bíblia que vão dizer sobre esse calor que precisa emanar, que não dá para ser morno, não dá para ser frio, tem que ser quente, então o olho tem que brilhar, o coração tem que pulsar. Será mesmo que dá para a gente encantar um outro se os nossos olhos não estão brilhando? Será que a gente consegue fazer alguma pessoa se apaixonar pela gente? Pensando os enamorados aí, se a gente não está apaixonado por si mesmo, se a gente também não tem brilho no olhar, será que dá para a gente desenvolver processos educacionais pensando o nosso agir sem brilho no olhar? Será que isso vai cativar alguém, vai encantar alguém? Então eu acho que precisa fazer com paixão, com muita paixão, com muito amor, com muito zelo, para transformar a vida do outro, para cuidar da vida do outro, para ver a vida do outro como uma outra humanidade que está na sua presença. O Luiz, aqui do SECB, no chat, ele retoma uma expressão também muito bonita do Papa Francisco, que é transformar muros em pontes, né? E nos questiona como que a gente transforma muros em pontes. Não tenho dúvida de que dentro do grupo inúmeras são as iniciativas, a presença e a participação de todos aqui nesse fórum de diálogo mais uma dessas iniciativas. Aqui no chat aparecem exemplos de projetos, exemplos de propostas, mas concretamente na nossa experiência hoje, nos nossos projetos hoje, como que a gente está transformando muros em pontes? Coloca a pergunta aqui, nessa roda de conversa, coloca a pergunta no chat, coloca a pergunta para os presentes no teatro, porque, antes de tudo, o convite que a campanha da fraternidade nos faz é o compromisso. A gente tem tratado na instituição a relação comunitária como um dos pilares da pastoralidade na instituição, né? E acredito que seja importante, levando em consideração a dimensão comunitária, que a gente possa refletir, e aí no âmbito do ver e do iluminar, do julgar, como é que a gente tem trabalhado a nossa pertinência institucional, a partir da nossa relação com a comunidade onde a gente está inserido. Pensando entre muros e pontes, né? Para a gente não ficar... Na Evangelho Gaudium ele vai falar isso das comunidades, no texto ele também vai falar das comunidades eclesiais missionárias, né? Então a gente pode pensar comunidades educativas missionárias que estabelecem pontes, que não estão fechadas nos seus muros, que desejam se conectar com a sociedade onde ela está inserida. Então se a gente pensar aqui, por exemplo, a Universidade Católica de Brasília, que está inserida, o campus de Taguatinga, que está inserida na região aqui do Areal, perto do Recanto das Emas, de lugares periféricos de alguma forma. De que forma que a gente se insere nessas realidades? Se a gente for pensar o campus de Sobradinho, de Ceilândia, se a gente for olhar lá para Fíquer, comunidade que ela atende também, então a gente precisa estabelecer ponte com essas realidades. O documento também vai falar de parcerias, né, da gente estabelecer contato e aproveitar muito daquilo que já é feito, né, e reconhecer e valorizar aquilo que é feito. Então eu acredito que a gente pode pensar internamente muitas estratégias de fortalecimento desse pertencimento, dessa pertinência institucional para colaborar com a vida de quem está perto. Não é nada difícil demais, né? Não, eu acho que também não precisa inventar roda. Eu acho que talvez colocar em prática aquilo que a gente já faz, fazer com mais paixão. Como transformar muros em pontes? Eu lembrei do meu pai, eu sou filho de pedreiro. E o material talvez pode ser que seja o mesmo. Cimento, tijolos, concretos. Agora preciso saber onde eu quero chegar. Daí eu viver com paixão. Santa Dulce transformou um galinheiro num hospital, mas ela disse que só fez isso porque ela se sentia chamada por Deus para fazer isso. Então eu penso que talvez a primeira resposta que a gente tem que dar é justamente isso, né? O que é que eu espero de Deus? Mas o que é que Deus espera de mim também? Será que se a gente gastasse
com Deus, o tempo que Deus gasta com a gente, ao contrário, né? Deus gasta, doa a vida para a gente, né? Agora, qual é o tempo que a gente dedica às coisas de Deus também? Então, acho que viver com paixão para sermos construtores de pontes, nós precisamos saber ao certo onde é que nós queremos chegar. A gente quer que essa campanha só fique com o despertar agora, ou que ela também seja capaz de iniciar processos. E um bom construtor sabe que ele não consegue fazer a ponte sozinho. Precisa de uma série de pessoas também, de especialistas, mas também daqueles que têm a sabedoria do viver. Aí eu acho que vem a importância, novamente, da gente estabelecer sempre esse diálogo, não construir nada sozinho, contar com o outro, com a participação do outro, estar disposto a aprender também. O processo educativo, ele é eterno, então acho que precisa ter essa disposição para aprender com o outro, saber onde nós desejamos chegar, e aí tem que ter iniciativa e ousadia e criatividade, para que a gente possa utilizar bem o material que nós temos para fazer aquilo que o coração realmente deseja, né? Ser construtor de pontes. Eu acredito na pertinência também institucional quando das relações, não é? Aí marcada por relações humanas e não relações de poderes, de circunstâncias e de aparências. Então, para construir uma ponte, é preciso que as pessoas se relacionem de maneira humana, não é? Onde busque a escuta, o diálogo, trabalhe em equipe, não é? Então, trazendo para o nosso mundo acadêmico, nós não vamos construir nenhuma ponte se as nossas relações não forem marcadas, então, pela humanidade, não é? Tudo bem que tem a hierarquia, mas ela não pode ser o foco principal na construção de uma comunidade educativa, de uma aldeia educativa, né? Então, olhando para a pertinência institucional, onde é que eu me coloco nesse organograma, mas além desse organograma, eu sou uma pessoa com as outras, né? Então é tempo de fazer da escola uma escola samaritana, como a igreja samaritana, né? Que cuida das pessoas de fato. Aqui no chat, a Denise fala dos comitês de pastoralidade, a Lili fala da disciplina do projeto de vida, o Guilherme fala do estender de mãos. Pode ser que eu perca passando rápido aqui, são muitas as respostas, mas deixa eu ver mais aqui o que a gente tem de projeto. Sem dúvida, aqui na universidade, no Unileste, a gente tem toda a política de extensão, né, que também é muito significativa, transforma muito a sociedade, né, abre os nossos muros, né, para a sociedade, e a gente precisa ter sempre isso no radar. Joaquim, o que mais você está vendo aí de ação de escrita? Eu acho que essa atuação junto à comunidade, o Ronaldo lá de Minas fala da atuação de entrega de cestas básicas para as comunidades que necessitam, e utiliza isso aí, eu tive fome, me desse de comer. Eu acho que a Denise também, que está acompanhando a gente aqui, traz um olhar muito bacana. Transformamos muros em pontes a cada acolhida, as famílias e estudantes que nos procuram aflitas, e temos palavras e ações efetivas. Isso, e em algum momento também mais para cima, no chat, mais cedo, aqui nesse nosso encontro, alguém da Diocese de Itabira falava das ações, das pastorais comunitárias, do cuidado com o meio ambiente. Então, ações não faltam, né? E que bom que não faltam, porque também demandas sociais não nos faltam, né? O que nos falta é tempo. Né? Acho que a gente agora precisa encaminhar nessa conversa para os nossos encaminhamentos finais, firmando aqui o nosso compromisso com a campanha da fraternidade, com o dom da vida, né? Com o que é a essência da nossa missão do educar, que é transformar, que é iluminar, que é abrir caminhos, né? Desde os pequenininhos da educação infantil até o pós-doutorado, até né, aquele estudante que vem para um curso livre, enfim, todo aquele que está ligado de maneira direta, indireta, que é atendido pelas nossas ações, né, ele é membro, ele é parte da nossa missão, ele é parte do nosso cuidado. Então, ele precisa ser acolhido na nossa ação, na nossa obra e na nossa diligente transformação da sociedade.